A parada é que a gente estava ali cumprindo uma missão, né? Pelo menos no meu caso, eu tenho isso como uma missão de vida. E os anos 80, né? Você falou que era um recorte no tempo, e aí eu vou concordar e discordar, porque assim, os anos 80 não acabaram, é a década que não acabou, né? Porque quando você fala de anos 80, você não está falando do calendário, você está falando do estado de espírito, você está falando de Sim. um momento cultural e pelo menos do que eu conheço, né, da história do Brasil, essa década aí foi o maior momento cultural que o país já atravessou, político também, porque foi o fim do regime de exceção, né, o retorno da liberdade de expressão, né, a redemocratização. Então, assim, foram tantas coisas que aconteceram ao mesmo tempo que isso marca de uma maneira que fica indelével. Então, não tem assim, nós estamos em 2025, os anos 80 é uma nostalgia. Não é uma nostalgia porque, por exemplo, na música, tudo que eu gosto de música nova, eu falo, pô, isso aí é meio anos 80, porque para mim é sinônimo de música boa. Então, estado de espírito, você fala, pô, isso é anos 80. Por isso que eu discordei, tá? Mas tá certo, não é um Perfeito. Não, recorte. perfeito, 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 perfeito. E eu acho essa década também, eu sempre torço o nariz, torcia muito, né? Agora eu já nem levo em consideração quando a gente lia em alguns veículos de comunicação, né? Os anos 80 foi uma década perdida, não sei o quê. Eu falei, pra quem, cara de cara Para pálida? quem? Sabe, porra, pra quem? Os anos Para 80 mim, para mim, década perdida foram os 90. para mim foi muito rico, assim, muito, muito, muito rico, sabe? Eu agradeço aquilo que eu falei, por ter sido um adolescente, um jovem adulto durante os anos 1980 e da cena, como você falou, cultural ser tão rica, ser tão boa, né? Galera, eu quero assim falar, caso alguém não conheça, pode ser a gente aprende no jornalismo que a gente tem que falar para todo mundo, né, Guilherme? De repente o cara clicou aqui Sim. para saber qual era e não se sentir um peixe fora do aquário. O Guilherme Sná começou a sua jornada musical ali no Voluntários da Pátria. Guilherme, me corrija se eu tiver É errado. isso. Mas foi com zero, 1982. 82, né? Mas foi com zero que a voz do Snardi aqui ganhou espaço no imaginário de uma geração com um estilo entre o pós-punk e o art rock. Ele liderou um dos grupos, para mim, e se você falar que não é, você está errado, um dos grupos mais elegantes da década de 1980, com faixas icônicas, memoráveis, para citar algumas aqui desse EP que está comemorando 40 anos. Agora eu sei, Formosa, Passos no Escuro e a minha predileta, Cada Fim um Sonho. Além disso, o Guilherme trilhou caminhos diversos aí do jazz ao samba canção, da volta com a formação clássica até a reconfiguração da banda com novos integrantes dos anos 2000 e 2010 e tal. O Snar também é cronista de uma época em que a música e estética caminhavam juntos, isso que a gente estava falando há pouco. Então, por isso que eu disse que é uma honra receber esse cara aqui no Pitadas do Sal, sabe? E quando eu gosto, o Guilherme, tudo, nego até torce, você é jornalista, tem que manter não sei o que, uma liga. Eu não, cara. Quando eu gosto, eu jogo confete, eu elogio, eu sou hiperlativo e tá tudo. O problema é que eu sou encabulado, meu. Eu tô Não, não, vermelho já, daqui a pouco eu vou fazer assim. não, não precisa. Mas vou ceder a palavra a você. Vamos começar ali te ouvindo sobre o nascimento do Grupo Zero. Como foi aquele processo ali de transição para o que viria a se tornar o Som do Zero, né? O que estava te inspirando ali? O que te movia em termos de estética musical naquele momento tão efervescente dos anos 80? Guilherme, para quem não sabe, é estilista, né? O cara. Por isso que ele. Nossa, vocês. Eu já fui. É, Assim, a vida.
me concedeu o privilégio de me colocar assim na ponta de lança das duas indústrias emergentes da década de 80, né? Os anos 80 foi o boom da moda no Brasil e foi o boom da música no Brasil, e por acaso eu estava ali desenhando a roupa da Zump no começo dos 80, depois da Elos, que são marcas de São Paulo, mas que são brands que têm alcance nacional. E eu entrei no Voluntários da Pátria por intermédio de uma amiga falecida, muito querida, aliás, de dois amigos falecidos, muito queridos, Mônica Figueiredo, que era editora da Pop, depois da Capricho, depois da Pais e Filhos, e de Antônio Bivar, dramaturgo e escritor. Então, eu entrei na banda que já tinha um repertório pronto e um repertório muito alinhado com uma posição política ideológica que não era exatamente o que eu gostaria de começar a cantar, mas eu entrei numa banda que tinha um show marcado e faltava um vocalista, então assim foi. Durante a nossa esse curto período dessa banda, eu tentei escrever uma outra letra e me ridicularizaram, entendeu? Olha, Porque acharam minha letra meio infantil, sei lá o quê, e eu não entendia porque a banda tinha músicas do tipo: meu ioiô não quer subir, o meu ioiô não quer descer, o meu ioiô tem defeito, vou reclamar na Coca-Cola, reclamar o meu direito. Então, eu falava, bom, e a se sua é que era assim... infantil? A minha era infantil, porque então, para eles a história de bradar contra a Coca-Cola fazia um sentido, e eu entendo também, né? Mas fora aí, tinha outras canções que eu adorava: Cadê o Socialismo, a invasão do Afeganistão, a Fúria Brasileira, mas eu tenho uma alma romântica, então assim, não era exatamente a temática que eu gostaria de abordar. Saí da banda, né? Três quintos da banda abandonaram o barco quando eu saí, né? Mas o Barella e o Thomas Papon refizeram a formação com o Nazi no vocal, primeiro com o Gaspa no baixo, depois entrou o Akira e saiu o Nazi, aí entrou o Paulo Horácio, aí entrou o Fripp para fazer a outra guitarra no lugar do Minhoca, enfim. E eu falei assim: quer saber? Eu tinha lá uma vida bem sucedida no desenho de moda, e aí eu falei: então esse negócio não dá muito certo, não. O rock and roll aqui ainda é muito, não sei se é amadorístico, mas assim, as pessoas não tinham uma visão grande do impacto cultural que a música poderia ou deveria ter naquele momento muito especial ainda, final do regime de exceção, né? Diziam que era ditadura branda, mas depois a gente descobriu que o Figueiredo era cabeção lá do SNI, que era um dos caras que botava ali todo mundo no pau de arara, né? Mas eu Que desisti preferia o disso. que preferia o cheiro de cavalo a cheiro de gente. É isso aí. Mas então, assim, eu desisti dessa coisa, né? Eu falei: então só vai me dar trabalho, deixa para lá. Eu não gosto de coisas que param pelo meio, eu não gosto de coisas que não têm uma visão grande, eu não gosto de coisas que... Eu, quando entro numa coisa, mano, é para fazer acontecer, porque é o meu drive, eu tenho Plutão no meio do céu, eu vou que vou, minha lua em Áries, então eu vou. E aí eu entrei numa loja de disco, né? Você me falou que seu podcast era um papo de loja de disco, e para a garotada que pode estar nos assistindo, né? Loja de disco era quase um confessionário, né? Você tinha intimidade com o dono, né? Todo bairro tinha uma, duas, três lojas de disco, e aí o cara te ligava para dizer: olha, chegou aquele disco do Grand Funk que você está esperando, ou então, olha, saiu aqui essa banda Good Thunder, você vai curtir, tem a ver com as coisas que você gosta e tal. E aí eu entrei nessa loja que chamava, ouvi o seu tocar, vou desligar a campainha do meu para não rolar. Eu entrei nessa loja que chamava Underground Discos, do Luiz Antônio, e ele falou: cara, você não vai mais cantar?
não é possível. Eu falei, meu, eu achei muito difícil, né? Aí ele falou, não, mas pô, você tem que ouvir o som dos caras. Eu já contei essa história, quem é antenado conhece. Você tem que ouvir uns caras que fazem punk, jazz instrumental. Aí eu falei, ih, rapaz, então vou ter que ver isso. Aí eu fui lá no ensaio, os caras levavam um som muito maluco, era uma banda de 2 guitarras, o Fábio Golfetti em uma, o Nelson Coelho em outra, o baixista era o Alberto Birger e o baterista era o Cláudio Souza. Eu ouvi aquilo ali tudo, e eu falei assim, olha só, eu sei que é uma banda instrumental, mas me vieram melodias na cabeça. Então, se vocês pensarem em ter um vocal e tal, e ter letra, etc., eu gostaria de apresentar umas letras. Aí eles falaram, tudo bem,